Estamos em Gênesis capítulo 1, estudando o versículo 20. Dê uma pausa no vídeo, faça a sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Na aula passada estudamos sobre a alma dos animais. Hoje passaremos a outro assunto que se encontra especificamente no final do versículo 20 de Gênesis 1, que diz assim: E voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Uma coisa importante de se dizer aqui é o seguinte: quando o texto diz voem as aves sobre a terra, essa expressão aves, aqui em Gênesis 1, abrange todo tipo de ser que voa. O mesmo ocorre quando Gênesis 1 fala sobre animais aquáticos. A expressão animais aquáticos engloba todo ser que vive na água. Qual a conclusão diante disso? A conclusão é que, para a Bíblia, se está na água, é peixe. Se voa, é ave. Por que isso acontece? Porque a Bíblia, ela se acomoda ao conhecimento da época. Não faria sentido a Bíblia dar uma revelação para o povo da antiguidade com uma linguagem baseada em descobertas modernas, porque os receptores da mensagem original não entenderiam absolutamente nada do que Deus quisesse dizer. Portanto, se na época em que foi escrito Gênesis 1, considerava-se que tudo que vivia na água poderia ser chamado de peixe ou animal marinho, assim como tudo que voava poderia ser chamado de ave, então era exatamente assim que ocorria. Isso significa, preste atenção, que o grande peixe citado em Jonas, capítulo 1, versículo 17, poderia ser um mamífero aquático, assim como a baleia, sem problema. Mas ainda assim, esse animal seria chamado de peixe, porque não havia, naquela época, essa nomenclatura que existe hoje de mamíferos. Nós sabemos, pelos termos científicos adotados na atualidade, que a baleia é um mamífero, mas antes disso, ela era simplesmente considerada um peixe. E assim também na época bíblica. Da mesma forma, o morcego, para os receptores originais da Bíblia, o destinatário original, ele era chamado de ave, embora na atualidade o consideremos como um mamífero, compreende? Veja só o que diz em Deuteronômio capítulo 14, versículos 11 a 18. Toda ave limpa comereis. Estas aves, porém, são as que não comereis. Aí ele traz a lista das aves que não devem ser comidas: a águia, o quebrantoso, a águia marinha, o açor, o falcão e o milhano, segundo a sua espécie, e todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa, agora observe o final, e o morcego. Então, isso só comprova o que eu acabei de dizer. Tudo que voa na Bíblia é considerado ave. E o morcego, embora nos tempos de hoje seja chamado de mamífero, na época em que a Bíblia foi escrita, especificamente na época em que esse texto foi escrito, ele era uma ave, como tudo aquilo que voava. Então, criticar a Bíblia dizendo a Bíblia errou, ela chama morcego de ave, não tem nada errado. Naquela época não havia a nomenclatura de mamífero como existe hoje. Portanto, na Bíblia estão incluídos entre as aves os pterodátilos, por exemplo, os insetos e os morcegos. Por quê? Porque todos estes voavam. Versículo 21.
Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Note aqui o início do versículo 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos. Sem dúvida, estão abrangidos aqui as baleias e inúmeros animais pré-históricos marinhos gigantes que atualmente estão extintos. Um deles, por exemplo, seria o megalodonte, um tubarão gigante de até 18 metros de comprimento. Então, repetindo, a baleia está incluída entre os grandes animais marinhos e poderia ser chamada de peixe, sim. Por quê? Porque naquela época não havia a nomenclatura mamífero. Então, jamais você vai ver na Bíblia a expressão mamífero aquático. Isso não existia. Porém, seria possível, sim, a Bíblia se referir a uma baleia, por exemplo, como se fosse um peixe, simplesmente porque a baleia vive na água. Se está na água, é peixe. O megalodonte, um animal pré-histórico que, segundo as datações dos cientistas ateus, viveu há milhões de anos, e eu já disse que mais adiante vou explicar por que nós somos contra essas datações exageradas, ele certamente viveu, sim, neste mundo, mas não há tanto tempo assim, já que o canal EBC, adotando uma postura evangélica conservadora, entende que o mundo tem cerca de 6.000 anos e não 4,3 bilhões de anos. Pois bem, voltando aqui, o megalodonte foi um animal pré-histórico, um tubarão gigante de até 18 metros de comprimento. Aqui nessa imagem nós temos uma representação do megalodonte. Veja aqui o animal em relação ao tubarão normal. Que coisa, hein? Professor, então o peixe que engoliu Jonas deve ter sido um animal pré-histórico, com certeza, já extinto. Sim, provavelmente. Continuando o que diz aqui o versículo 21. E todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas. Aqui, obviamente, é uma referência àqueles animais rastejantes que vivem nas águas. Por exemplo, nós sabemos que há cobras que vivem dentro e fora da água, assim como crocodilos, e ambos rastejam. Não é verdade? Isso também não anula o fato de que há seres rastejantes que vivem apenas na terra. Nesse caso, estariam incluídos todos os insetos que andam rente ao chão também. Esses termos gerais que nós vemos na Bíblia, animais aquáticos, animais terrestres, aves, isso tudo deve nos alertar para o perigo de querer encontrar uma designação específica de determinados animais. Por exemplo, tem gente que pergunta: onde está escrito em Gênesis 1 sobre os dinossauros? Ora, se o dinossauro que se tem em mente é um animal terrestre, então é óbvio que ele foi criado juntamente com todos os animais terrestres. Observe que Gênesis 1, ele não sai dando o nome de cada animal, como ocorre hoje. Inclusive, os nomes dos animais foram dados por Adão, em Gênesis capítulo 2. Então não haveria como Gênesis 1 dizer: no sexto dia Deus criou os animais terrestres, como o elefante, o boi, o dinossauro. Não, vai dizer simplesmente animais terrestres. E aí, com essa expressão, estão aí englobados todos os tipos de animais terrestres. Aqui no final do verso 21 diz: segundo as suas espécies. O que significa essa expressão? Eu já disse, mas vou dizer de novo. Significa que Deus fez animais específicos, com características específicas, e esses animais geram filhotes com as características que são próprias de seu tipo, de acordo com o DNA que possuem. Dizendo de outra forma, não há
como uma espécie gerar outra espécie. Isto é, não há como um felino, por exemplo, gerar um bovino. Não existe isso à luz da Bíblia. Versículo 22. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Olha que interessante. No comecinho do versículo diz assim: e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos. Isso significa que Deus lhes deu uma bênção, e que essa bênção, à luz do texto, é a bênção de poder se reproduzir. Não é isso? Porque diz exatamente assim: Deus os abençoou. De que forma? Dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos. A bênção aqui é a bênção de se reproduzir. Versículo 23. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Então, no quinto dia foram criados todos os animais marinhos e todas as aves, sem dar o nome específico de cada animal marinho e de cada ave.